Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar por que a sua casa que é nova, seja uma casa que você comprou, acabou de mudar, ou seja uma casa que você acabou de reformar, e aí você fica todo feliz. Casa bonita, casa legal, tá tudo arrumado, igual um carro novo, cheiro de novo. Só qual que é o problema? Passa 6 meses, essa casa está parecendo que ela já tem 10 anos. E aí você começa a ficar o quê? Você começa a ficar frustrado. Você começa a ficar frustrado, e é normal. Você olha e fala: "Nossa, mas minha casa tá começando a ficar com cara de casa velha, mas é uma casa nova". E aí eu quero explicar nesse vídeo aqui para você o porquê disso, o que você deve evitar, porque vamos colocar que você esteja construindo, você vai ter tempo, ou se você já está vivendo a casa que ficou velha, você vai saber o que precisa fazer para corrigir isso aí, tá bom? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Pedir para você dar uma curtida, inscrever-se aqui no canal. Olha só, aqui do lado tem a formação do construtor investidor e lá, acredite, você vai saber como resolver todas as situações para reformar, para construir, para evitar qualquer problemática, seja na parte de interiores, seja na parte externa. Tem um cupom de R$ 1.000 aí. É uma formação para que você pare de depender das pessoas. Você vai perceber o tanto que você gasta dinheiro à toa. Essa é a verdade. Você vai perceber o tanto que você consegue economizar em uma construção e vai entender por que que as construtoras estão ricas e quem trabalha com obra também ganha tanto dinheiro assim, sendo que você mesmo pode, o primeiro, construir para você, economizar bastante, ou se você quiser investir nessa área aí também é algo interessante. Lembrando que é uma formação, são mais de 1.200 aulas, 4 anos da formação fica liberado para você com atualizações e clica aí, não é um curso, tá? Clica e coloca o cupom, tá bom? Tem o valor do cupom aí, valor de R$ 1.000 de desconto, tá bom? Vai pagar apenas 897. Voltando aqui pro vídeo, olha só, falar uma coisa para você, que é o seguinte: quando você tem uma casa nova, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai colher os frutos, olha só, você vai colher os frutos de todo investimento que você fez. Então, começando pela baldrame, pela pela estrutura, sua fundação. O que acontece ali na sua baldrame é que ela precisa ser impermeabilizada. Só que eu vejo muitas pessoas economizando nessa parte. A pessoa olha e fala assim: "Não, o cálculo ali do orçamento de fazer essa impermeabilização, às vezes fica caro, a pessoa já gastou muito na fundação, ela fala: "Ó, não vamos fazer isso não, vou fazer a casa direitinho, colocar uma pintura boa, que isso vai já resolver o problema". E a verdade é que passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, mas depois dos 6 meses para 1 ano e pouco, começa a aparecer a problemática da infiltração. Justamente nessa parte da baldrame que é problemático, porque depois você vai ter que descascar tudo e fazer a impermeabilização correta. E ali começa a gerar bolha, começa a gerar aquele mofo. Então, você não adianta, a pessoa às vezes quer pintar. Ah, vai lá, pinta, pode pintar a vida toda. Sempre vai voltar. Então, a pessoa fez uma economia, mas uma economia muito ruim. Você concorda? Foi uma economia muito ruim. Outra coisa também que as pessoas fazem bastante é lá na fachada, e a pessoa quer não coloca pingadeira, não coloca nenhuma proteção de beiral na casa, então a casa fica toda ali, ó, retinha. O que que vai acontecer quando chove? Fica lá um tempo sem chover, depois vai começar a chuva, a época de chuva. A água, ela está ali na parede e ela começa a escorrer. E ela escorre bem para o rumo da sua fachada, levando sujeira, poeira, tudo ali para sua frente. Aí, a casa sua simplesmente não tem nem um ano, a primeira chuva que veio já tá manchado, manchou a sua
fachada, tá? Eu tô colocando imagens aí para você poder visualizar, ver como que fica a casa, tanto que ela perde a qualidade, uma casa nova, e de repente ela tá a fachada toda com cara de 10 anos para cima. E você vai observar que tem casas até que tem 10 anos, 15 anos, que elas não parecem, tá? Que elas não parecem que tem. Você vai falar: "Mas por quê?". Porque tem um bom cuidado, uma boa manutenção, essa construção preventiva foi feita da maneira correta, então a pessoa não passa esse sufoco. Então pensa o seguinte, você às vezes quer economizar, por exemplo, em calha. "Ah, quero economizar em calha". Aí você simplesmente deixa 2 furos, um vai entupir, vai acumular, vai transbordar água ali, o que que vai acontecer? Vai manchar a sua fachada toda, vai estragar. E a pessoa coloca uma pintura externa, economizando a pintura externa, colocando aquela pintura bem uma tinta bem duvidosa, porque tem várias marcas, né. E a pessoa pega justamente uma marca, assim, a mais baratinha, passa pouca mão ali para poder de tinta, que a ideia é economizar, a ideia é só morar, vai para dentro. A pessoa pensa que isso vai durar ali 10 anos tranquilamente, 15 anos e vai ficar tudo bem, depois ela vai estar com mais dinheiro e ela começa a reformar, colocar coisas melhores, é isso que a pessoa pensa. Só que ela esquece que depois de 6 meses, esses materiais, principalmente o material externo, ele não suporta tanta coisa assim. Então, basicamente, ele já começa a descascar, às vezes a mão de obra, o cara economiza bastante na mão de obra, coloca o pintor que nem é pintor, às vezes o cara é um ajudante, é um amigo, ajudante, e a pessoa vai lá e passa, né, é só passar a tinta aí passa o rolo de tinta e já tá tudo ok. E aí essa tinta começa a descascar, a casa já começa a ficar com aquela aparência, assim, de casa que já é velha, só que a casa é nova, você tá entendendo? E aqui eu tô falando com você, não é pra falar que você precisa gastar mais, não é isso, tá bom? Não tô aqui falando: "Ó, gaste mais que vai ficar bem feito", porque a verdade é, se você gasta mais, sem conhecimento nenhum também, coloca uma mão de obra ruim ali pra fazer, desculpa te falar, mas você vai colher os mesmos frutos, mesmo gastando mais. Então você precisa fazer o quê? Gastar com inteligência, primeiro, preserva, valorize muito a proteção da impermeabilização e do verniz nas portas. Tem gente que faz a porta de madeira, ela tá no eixo que ela pega chuva e a porta não está envernizada. Não tem proteção nenhuma, a parte externa ali úmida. O que vai acontecer, basicamente, é que essa porta, ao longo do tempo ali, com 5 meses a 1 ano, ela vai começar a dar sinais que teve água, absorveu essa água e deu ruim. Ela vai inchar, vai inflar, vai ficar horrível. Porta de madeira é assim, se você não fizer ali uma proteção para ela, para chuva, ela vai dar problema, tá bom? E as pessoas às vezes colocam, eu já vi uma casa que eu entrei que tinha a porta aqui, e não tinha nem beiral, pegava chuva direto. E aí lá embaixo, na parte da porta, eles colocou um trem metálico para poder, porque a porta deve ter já, né, ficado horrível ali na parte de baixo, só que a casa da pessoa ficou uma casa de acho que tinha o quê? 3 anos, me pareceu uma casa muito velha, manchado, pintura com problema. Então assim, eu olhei, ok, parecia uma casa velha. Então essa sensação de casa, velha, ela vem primeiro dessa falta de cuidado. Isso aqui eu tô falando da parte externa. Vou pegar um exemplo aqui da parte interna. A pessoa vai lá, coloca o porcelanato, e aí vai lá e coloca um rejunte, daqueles tradicional branquinho, lá na cozinha, lá no banheiro. Aí são ambientes que cai gordura, são ambientes que, tem produtos ali que são utilizados de limpeza. Esse rejunte comumzinho, branco, o que que vai acontecer com ele? Ele vai amarelar, ele vai ficar preto, e aí você não tem santo que resolve, você pode ir lá esfregar, jogar, fazer o que quiser. Aquilo ali vai ficar com cara de coisa velha. Por quê? De longe você olha tudo amarelado. E aí a pessoa, ela não quer fazer algo bem feito.
Porque o ideal ali é você investir em quê? Coloca um rejunte acrílico ou até mesmo o epóxi. Uma ideia, uma solução básica, né, básica mesmo. Então, só para finalizar, tô só puxando aqui a minha telinha para baixo, que eu tenho um rascunho aqui, só para você ter uma ideia, o que eu falo para você, basicamente é o seguinte: o poder da manutenção primeiro, casas bem feitas. Segundo, o poder da manutenção. Não pense você que a sua construção, que a sua casa, ela é para sempre. Tem gente que compra a casa, entra na casa e vive o conto de fadas, dos sonhos, que é o quê? E felizes para sempre. Felizes para sempre. Eu quero que você seja feliz para sempre, tá bom? Mas te falar uma coisa, se você não cuidar da sua casa, ela não vai ser feliz para sempre. É impossível, tá bom? É impossível. Casa é ela só é ativo se você for vender, tá bom? Ela só é ativo se você for vender ela, construir para vender, beleza, você tem um ativo. Caso você tenha a casa para morar, ela se torna um passivo. Não tô falando que é ruim ter casa, pelo contrário, aconselho você ter a sua própria casa, o seu próprio apartamento, eu acho importante, bacana. Mas lembre que o passivo ele vai consumir, o seu dinheiro, tá. Então se você mora na casa com poucas pessoas, por exemplo, só você e sua esposa, só você é um casal. Que vai acontecer? A chance de sujar, estragar, dar problema, pequena. Aí, depois mora você, filhos, cachorro, neto, sua casa é um fuzuê de festa, um local de festa, muitos amigos. Que vai acontecer? As pessoas têm um poder de detonar um pouquinho porque a casa está sendo muito usada, então a parede vai começar a dar problema, o uso diário ali vai estragando os equipamentos, é comum, é do uso. Então você vai precisar fazer uma manutenção mais, com pouco tempo. A questão é, a cada 6 meses, você precisa separar um valor para que você faça a manutenção da sua casa. Ah, não, eu quero fazer a manutenção anual. Então, separe um valor, mas faça a manutenção anual da sua casa. Não, eu não quero fazer manutenção. Minha manutenção aqui é quando der ruim, aparecer alguma coisa, eu faço a manutenção. E não vou fazer a preventiva. Então, junta uma grana boa, porque quando vier os problemas, vem com gosto. Então, basicamente é isso. Quero ouvir de você. Comenta aqui, o que você acha dessa questão. Como que é isso para você? Você mora numa casa ou em um apartamento que já tem muitos anos que você mora e ele está com carinha de novo, funcionando perfeitamente? Comenta aqui, eu quero ouvir de você. E basicamente é isso, tá bom? Lembre-se que a arquitetura está em tudo.